eu tinha a ideia de que suprimentos era uma coisa só. Então, que quando eu estava indo para lá, eu ia planejar. Eu não pensava tanto na parte de negociação, né? Então, assim, eu achei que fosse um escopo completamente diferente do que eu faço hoje. Legal. Então, mas assim, foi uma escolha, né? Eu escolhi entrar nesse meio justamente porque eu gostava, assim, dessa parte de gestão de estoque. Então, foi mais nesse sentido. Mas a minha vida profissional antes disso era hospital, oncologia, Sim. paciente. Muito bom. Então, vocês nasceram para isso, estão na profissão certa. E vocês trabalham juntos lá? Sim. Legal. Como é que é a divisão de medicamentos lá? Quantas pessoas fazem essa função? Pode contar. Hoje a gente tem cinco pessoas na gestão da carteira e a gente se divide em 3 compradores que têm carteiras aí estratégicas, né? A gente tenta se dividir entre indústria, entre subcategorias, entre varejo, que é compra entre distribuição, e drogarias. Aí as subcategorias a gente se divide pela especialidade, em oncologia, hematologia, vacinas, medicina nuclear, contraste, e por aí vai, né? N subcategorias aí. E a gente precisa de pessoas também muito na parte operacional, né? A gente tem muito problema em docas, recebimento, porque medicamento precisa entrar na menor unidade de medida, ou miligrama, e você vai aprendendo tecnicamente, né? O farmacêutico tem essa facilidade, mas para quem não é muito da área, assim, você aprende muito unidades medidas que nem ouvia falar, tipo Miliquis, sabe o que é Miliquis? Não sei, conta pra gente, não faço a menor ideia. Miliquis é a unidade de medida da medicina nuclear, o quanto que tem enfim, né, de radiação naquele medicamento, entendeu? Legal, cara. Então aí você vai aprendendo um pouco mais, né, desenvolvendo isso. E é necessário um time robusto para que você tenha um tempo para a parte estratégica, né? Para você conseguir dedicar esse tempo, porque medicamento exige muita urgência, né? Existe... Não dá para faltar, né, cara? Não dá para faltar e existe muita falta, né? Sim, é um mercado que... Quantas vezes você já... Não sei se você tem alguém na família com uso de medicamento recorrente, mas existe muitas faltas de medicamento em farmácia, existe muito problema de abastecimento em medicamento, mas... E a gente, por ser um grande hospital, a gente tenta ao máximo evitar essas faltas, né? Legal. E a gente tem muito essa cultura de empatia, né? Pensar lá na ponta. E quantas vezes a gente brinca desde a coisa mínima, né? Um Benalete, uma Novalgina, que é coisa básica, mas não pode faltar, pela importância que é da pessoa, do paciente. Até porque um dos grandes indicadores do hospital é a satisfação do cliente, que é o usuário, e não é um cliente que está feliz, né? Porque ele está passando por alguma coisa, um problema, alguma doença, algum tratamento por estar lá, né? E ainda nessa questão da divisão de categorias, por especialidades ou por fornecedores? Como é que vocês dividem esse bloco de gestão de categorias? Principalmente por especialidades, tá? A gente entendeu que o melhor... E ainda sente-se uma dificuldade também de dividir por especialidade. Então, a gente cria cascatas, né? Primeiro especialidade, depois fornecedor, porque existem grandes indústrias que atende várias, né? Atende várias especialidades. Mas a gente, quando você olha o mercado como um todo... existe o core dela, né? Se o core dela for oncologia, ela ficaria numa carteira de oncologia, por mais que ela tenha algo de infectologia, por exemplo. Legal. E dentro dessas categorias, qual que você acha, dentro dessas especialidades, quais que vocês acham as mais difíceis, assim? Olha, ele vai achar dele, eu vou achar a minha. Tem isso, mas eu acho a dela muito... Assim, cada um tem sua particularidade. Legal. A minha é muito difícil de negociar. Eu fico com... A maior parte é oncologia. Eu sei que oncologia você está muito preso em poucos fornecedores, Exato. Né? Poucos fornecedores, muito patenteado, pouca opção. Então, isso acaba... E custo agregado muito alto, né? Sim. Então... É uma categoria complicada de ter uma negociação. É um relacionamento muito mais estratégico, né? Sim. A dela... Qual que é a sua? Pode contar. Eu compro tudo que a gente chama de varejo, né? Tudo que a gente compra direto com a distribuição. Então, eu não faço negociação com o fabricante. Eu vou direto na distribuição. Então, acaba que o meu perfil é bem curva C.
Tá. Então, comprimidinhos, o Benalete, que ele falou, pastilha, alguns xaropes. Então, eu acabo ficando mais com esse tipo de medicamento. E eu acho que, assim, é bem difícil. Eu tenho uma gama bem ampla, assim, de fornecedores. Então, eu tenho oportunidades de negociação. Mas, assim, eu tenho muito problema de falta, né? Então, a gente passou aí pela pandemia agora. O mercado está se restabelecendo, né? A gente passou por períodos muito difíceis de falta. E aí a gente entra também, a gente está num grande hospital, existe a satisfação do cliente, né? E acho que a minha maior dificuldade nesse sentido é que as indústrias, elas priorizam, principalmente desses itens de linha farma, né? Vender para drogaria. Sim. Então, eu como hospital, eu ainda encontro uma dificuldade. O seu volume ele é menor do que uma drogaria, lógico, mas a sua talvez logística também é mais centralizada. Exato, né? Exatamente. Talvez você tenha um ponto ruim aqui e um ponto bom aqui, Exatamente. né? E me fala uma coisa, a dose, né, que você fala às vezes, você já compra, por exemplo, já separado ou você faz separação dentro do Einstein? Não, a separação das doses? A gente compra as caixas, né, dos medicamentos, aí dentro do hospital eles fracionam todos os medicamentos e deixam todas as doses certinhas para o paciente. Bom. É fácil, bem legal. Né, Bruno? Isso é muito legal, né? Douglas. Tem muitos elementos aí para a gente falar, né, desse ponto, né? Primeiro das doses unitárias, né? A gente compra os medicamentos, eles chegam, e aí eu fui fazer a visita uma vez lá na farmácia e conhecer o robô que unitariza isso, né? Quase que do tamanho de uma sala, gigantesco, onde chega os comprimidos e o robô pega esses flaquinhos, ele corta e unitariza isso num saquinho disponível e é tudo automatizado. Já vai para o quarto ou já vai para um estoque esperando? Não vai para o quarto. Ele vai para um estoque residencial lá, mas eles também têm uma coisa muito legal, né? O Hospital Albert Einstein tem uma veia muito forte para inovação e tecnologia. E tem uma coisa que eu chamo de o sistema pneumático. Já ouviu falar sobre isso, Douglão? Não. Você assistia Castelo Rá-Tim-Bum quando você era novo? Poxa, todo dia. Você lembra do Mal andando pelos encanamentos do castelo? Lembro. É exatamente assim que funciona. O medicamento vai assim também? Exatamente. Um tubinho, né? Tem aproximadamente 6 quilômetros, se eu não me engano, de tubulação conectando a farmácia e os pontos mais estratégicos do hospital, onde as pessoas fazem a solicitação, você coloca a cápsula lá, direciona o endereço e ela vai via ar para onde ela tem que ir. Muito legal. Ela vai lacrada, né? Ela vai lacrada. Para não ter contaminação nem nada. Assim. Exato. O robô já lacra. Legal, gente. E aí tem o selo de rastreabilidade, então você consegue ter um acompanhamento, né, de qual lote do medicamento foi administrado no paciente. Então isso é bem legal, assim, bem importante. Bacana. Muito legal. E um outro elemento também muito bacana desse contexto que os dois apontaram, que é a questão do abastecimento no mercado, né? Hoje, o setor suplementar de saúde, que é onde a gente está inserido, né? O Hospital Albert Einstein, todos os demais empresas que atuam com modelo de plano de saúde, eles representam em média de 22% a 23% do mercado de saúde como um todo. Então, ou seja, o grande volume, 78% de todo o mercado de saúde, ele é público, né? Acesso público. Então, também é uma dessas grandes dificuldades de abastecimento, porque além das farmácias, o grande potencial cliente em escala das indústrias como um todo é o governo, né? E é lógico que a força de escala a força que a gente acaba tendo no processo dessas negociações é a possibilidade de homologar e de utilizar um medicamento dentro de um hospital referência, né? Então acaba sendo a porta de entrada para que ele consiga penetrar dentro de outros hospitais que vai ter essa capacidade, por exemplo, o governo, o SUS, vai ter essa capacidade de escala, de consumir absurdamente, né? Então aí tem o mercado público de saúde, tem as grandes distribuidoras, tem as grandes farmácias que consomem tudo isso. Então acho que deve ser uma rotina. Vocês falaram de uma dor, né? Mas eu imagino que deve ter mais outras dores. Por exemplo, porque para negociar, qual o poder de barganha que vocês têm durante os processos de negociação? Haja visto que tem um parâmetro aí de tabela, CEMED do governo, versus essa questão de demanda de mercado. Como que as negociações são fáceis? Será que são fáceis, Douglão? Então eu até brinquei, né? Quando eu falei, não, é coisa fácil, né? Imagina a complexidade disso, né?